nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos de volta para mais um programa Amigos de Deus. E discerni que nesse período, já que nós recebemos um grande presente em nossa Diocese de Santo Amaro, que é a Carta Pastoral do Dom José, orientando esses próximos 2 anos, esse biênio, portanto, direcionado à Eucaristia, nós vamos meditar nas próximas semanas essa carta pastoral que tem um conteúdo riquíssimo e profundo que, sem dúvida nenhuma, precisamos mergulhar para saborear e dela tirar muitos frutos. Vamos começar rezando uma oração muito antiga e também muito eucarística neste nosso programa de hoje. Você deve conhecer essa oração, Alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos pastorinhos Francisco e Jacinta, rogai por nós. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Meus amados irmãos e irmãs, invocamos de modo especial os santos pastorinhos Francisco e Jacinta, Santa Dulce dos pobres e o Beato Carlo Acutis, porque eles foram designados também pelo nosso bispo como os patronos deste biênio voltado à Eucaristia. Assim como no biênio voltado à juventude tivemos 4 santos padroeiros, que foi Santa Teresinha, São João Paulo II e a Beata Chiara Lucci e a Beata Albertina, estes santos nos servirão como modelo, como exemplo e também como protetores especiais neste ano. Vamos meditar também nesta carta pastoral, ao final dela, na vida destes santos. Começamos hoje com a introdução da carta apostólica, que já está disponível na internet. Peça ao seu pároco para disponibilizar para você. Todos nós já recebemos a carta pastoral. Ela está sendo divulgada pelos meios de comunicação, uma vez que não sabemos ainda quando será possível as missas presenciais, evitando também manusear muita coisa. Então, a primeira justificativa que o Dom José coloca aqui logo na introdução dessa carta, ele diz assim: sempre que me encontro no meio de vocês, percebo que não sou eu o protagonista da visita, mas é o Senhor Jesus Cristo, que no ponto mais alto da celebração apresenta-se a nós sob as espécies do pão e do vinho. Na maior parte das vezes que o bispo está numa paróquia, está para celebrar a Eucaristia, seja uma visita pastoral, uma celebração do crisma, seja uma festa de padroeira, uma visita, como nós tivemos pelos ícones da cruz, agora estamos tendo ao longo desse ano o ícone da Eucaristia, mas sempre o ponto alto do encontro é a Santa Missa. Portanto, essa reflexão nasce a partir dessa experiência eucarística em todas as nossas comunidades. E aí ele faz uma observação de cunho muito pessoal. Se por um lado, ele diz assim: quando penso as inúmeras missas que são celebradas ao longo de um único fim de semana, estremeço ao avaliar quanta graça de Deus tem sido derramada em todos os nossos ambientes eclesiais e comunitários da nossa diocese. Se a gente parar para pensar de fato, quantas missas são celebradas num final de semana na diocese?
Se ampliarmos ainda mais o nosso horizonte e pensarmos quantas missas são celebradas todos os dias no mundo inteiro, quanta força podemos extrair, principalmente se compreendemos melhor o grande mistério e maravilhoso e precioso dom que é a Eucaristia. Também neste tempo em que a presença física à Santa Missa é um pouco mais limitada, ou muito mais limitada, meditar os frutos da Santa Missa não apenas é necessário para manter a nossa fé viva, mas também para manter a nossa esperança, a nossa alegria, sabendo que, independente da nossa presença lá, a Santa Missa é celebrada e os frutos que dela emanam são suficientes para a salvação do mundo inteiro. Se por um lado a graça do sacramento deveria produzir os seus efeitos, por outro fico refletindo sobre o fato de que muitos dos nossos irmãos ainda não foram alcançados por esta graça. É verdade. Sempre me pergunto, por mais que num domingo a igreja esteja muito cheia, e graças a Deus na nossa diocese as paróquias costumam ser muito vivas e muito cheias, se você olha, por exemplo, da janela de um prédio, se você sai andando na rua e começa a pensar na quantidade de pessoas que tem ali no território da sua paróquia, no território da nossa paróquia, a gente chega à conclusão que é uma minoria as pessoas que frequentam a Santa Missa. Portanto, é uma minoria as pessoas que compreenderam a graça da Santa Missa. E se pensarmos ainda mais profundamente naquelas pessoas que frequentam a Santa Missa todos os domingos, quantas são as que verdadeiramente compreenderam a beleza, a profundidade, a santidade deste mistério? Mesmo nós, padres, será que celebramos com a profundidade, com a consciência, com o amor que a Santa Missa verdadeiramente é? Então, esta carta vem nos iluminar. Esta carta vem trazer propósitos, inspirações que nos ajudem a viver melhor a Eucaristia. Ele faz uma referência especialmente aos jovens, muitos que recebem o sacramento do Crisma e depois fogem de nossas igrejas. Podemos pensar mais ainda naquelas pessoas que conhecemos ao longo da nossa caminhada, nas pessoas que começaram a caminhada conosco e por qualquer motivo pessoal, espiritual, comunitário, abandonaram a fé. Refletir sobre tudo isso com certeza nos fará homens e mulheres mais Eucaristia. Ele também coloca na carta pastoral uma preocupação que penso que deve nos chamar a atenção. Eis outro questionamento que me deixa apreensível. Cristo morreu por todos, derramou seu sangue pela vida do mundo, mas será que o mundo está consciente disso? Será que em nossas catequeses realmente estamos anunciando isso? Será que as nossas homilias procuram focar a centralidade do querigma? Querigma é o anúncio do amor de Deus? Ou preferimos falar o que os fiéis gostam de ouvir, esquecendo o que deveria ser o centro da nossa pregação? Mas antes de tudo, é importante enfrentarmos esta questão. Será que nós mesmos acreditamos nisso? Quantas vezes, refletindo a nós, padres, numa homilia, falamos de muita coisa, menos o núcleo essencial, que é o Evangelho do dia, a palavra que Deus quer nos falar? Quantas vezes em nossos comportamentos, catequeses, pregações, postagens de internet, quantas vezes a nossa mensagem, ao invés de semear o anúncio do amor de Deus por nós, acabamos por dividir ainda mais o reino de Deus, por produzir ainda mais angústia? Não que as outras coisas não tenham o seu valor, mas como cristãos e cristãs, será que Deus não conta conosco também
para esse anúncio querigmático, para levar essa mensagem de esperança e, sobretudo, para dar-nos a conhecer a nós mesmos e ao outro que Jesus se encarnou, que Jesus viveu neste mundo, pisou a nossa terra, que Jesus teve os mesmos sentimentos que cada um de nós e que mais, que morreu e ressuscitou por cada um de nós. O texto que Dom José nos traz em conta para iluminar toda a carta pastoral é um texto muito conhecido de todos nós e um dos textos mais lindos do Senhor ressuscitado, que você com certeza conhece, a passagem dos discípulos de Emaús. Está lá em Lucas capítulo 24, versículos de 14 a 35. Eu vou lê-lo inteiro agora e depois a carta pastoral desenvolverá exatamente assim, trecho por trecho, reflexões que nos podem vir a partir da palavra. Portanto, é uma carta pastoral que nasce de uma leitura orante da Bíblia e refletindo também as nossas realidades comunitárias. Você, de modo especial, da nossa comunidade, vamos pensar a nossa comunidade, as diversas atividades que a gente exerce na paróquia e na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, em como eu ser um padre mais eucarístico, você um pai, uma mãe mais eucarística, um filho mais eucarístico, um irmão mais eucarístico, um amigo mais eucarístico de Jesus. Vamos ler então essa passagem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem libertaria Israel. Mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram.
e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das passagens mais lindas da ressurreição do Senhor e uma das passagens mais eucarística também de toda a Bíblia. Eu diria que ela, em termos de ser uma passagem eucarística, ela só perde para uma, que para mim é o capítulo, essa é uma opinião pessoal, mais eucarístico de toda a Bíblia, que é o capítulo 6 do Evangelho de São João. Todo ele é o discurso do pão da vida, onde o Senhor vai conduzir uma catequese lindíssima sobre a Eucaristia. Vamos ao texto da carta pastoral. Todo o contexto da narrativa evangélica de Lucas está centrado sobre o reconhecimento de Cristo. Agora preste atenção, porque isso é muito importante, especialmente nesses tempos de pandemia. Seja na sua palavra, Cristo está presente na sua palavra, afinal, Ele é o Verbo. E quem de nós não tem acesso à palavra? Assim como também está presente na Eucaristia. O evangelista quer demonstrar através desta catequese como a comunidade cristã pode reconhecer o Cristo ressuscitado que está vivo e presente na Eucaristia. E aqui sublinho o versículo 35. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. Depois nós vamos meditar cada uma dessas frases, desses trechos desta passagem, iluminados também pela carta pastoral. Aqui gostaria de chamar a atenção uma coisa. Os discípulos estavam com os olhos vendados. Eles não conseguiam perceber que aquele que os acompanhava no caminho para Emaús era o próprio Cristo. E por quê? Estavam tomados de tristeza. Estavam tomados de sentimentos angustiantes, talvez até desesperadores, desanimados, tristes pela morte de Jesus. E por isso Jesus esteve entre eles e eles não conseguiram reconhecer. Amados, a Sagrada Escritura também diz que a tristeza é a porta do desespero. A palavra de Deus diz que a tristeza já perdeu a muitos. Quantas vezes agora, podemos pensar nesse período de pandemia, muitas pessoas não têm o Covid-19, o coronavírus, mas estão se perdendo pela tristeza, pelo desânimo. E muitos não vão perecer pelo vírus, mas vão perecer pela depressão, pela tristeza, pela angústia, oriunda desse desespero. E aí, meus amados, o processo que Jesus, não reconhecido, faz catequeticamente com esses dois discípulos, qual é? Começa a explicar-lhes as Escrituras. Veja, a palavra precede a Eucaristia. E se pensarmos na estrutura da missa, é a mesma. Começamos a Santa Missa com a liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística, se dividirmos a missa em duas grandes partes. Se dividirmos ainda melhor, elas são 4 partes, os ritos iniciais, onde nós começamos invocando a Santíssima Trindade, reconhecendo os nossos pecados. Em seguida vamos à liturgia da palavra, e me dói muito no coração quando alguém diz assim que um católico não conhece a palavra, que, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, que eles estudam mais a palavra. Quem fala isso verdadeiramente não vive a missa. Metade da missa é a palavra de Deus. Primeira leitura,
salmo, segunda leitura, evangelho e depois ainda uma homilia refletindo sobre aquela palavra. Veja, é a palavra que nos orienta para o que vamos celebrar depois nos ritos eucarísticos, né? Depois vem a liturgia eucarística e por fim, né, abrange aí o rito da comunhão e por fim os ritos finais, meus irmãos. Para não alongar muito nessa meditação de hoje, vamos pensar o papel que a palavra de Deus deve ter em nossa vida agora, neste tempo, em que não podemos presenciar a Santa Missa nas nossas paróquias. Eu sugiro muita leitura da palavra de Deus, deixar que a palavra fale dentro de você, que ela seja a sua força. Leia cada dia um salmo, leia o evangelho de cada dia. Comece a ler lá os evangelhos, começando lendo um capítulo por dia. Você não vai levar mais que 5 minutos. Se você ler um capítulo por dia, em 5 minutos, num período de 4 meses e meio, você leu todo o Novo Testamento. O capítulo 6 de São João, como eu disse no início, um capítulo tão eucarístico. Vamos permitir, meus amados, que a palavra de Deus nos oriente. E com a graça de Deus, quando tudo isso passar, e vai passar, quando pudermos estarmos de novo reunidos na Santa Missa, em comunidade, com certeza os frutos da Eucaristia vão ser muito maiores na nossa vida. Vamos encerrando a meditação de hoje. O discernimento que Deus deu para essas nossas próximas reflexões é de não haver aquela interatividade que havia anunciado semana passada, com dúvidas, com perguntas que orientariam, né, a nossa meditação, porque nós temos agora um texto base que penso riquíssimo e que deve nos orientar nesse tempo, que é a carta pastoral sobre a Eucaristia. E na próxima semana vamos meditar esta passagem. Aproximou-se e pôs-se a caminhar com ele. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Pelo propósito de hoje, o propósito que eu convido você a fazer é: abra a palavra de Deus todos os dias. Deixe que a palavra de Deus seja a tua força e o teu ânimo. E você vai ver que vai diminuir e até se dissipar a tristeza, o desespero, a ansiedade. Porque a palavra de Deus é viva. E sem contemplar a palavra de Deus, não contemplaremos o Cristo, nem no irmão, e nem contemplar a sua vontade em meio aos mistérios e dificuldades da vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminar ouvindo essa música dos discípulos de Emaús. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.